Olá, meus grandes amigos ligados no TV Cifras. Paz e bem a todos vocês. E nessa videoaula nós vamos conhecer um grande sucesso da música gospel com a música Vem Sobre Mim, de Fernanda Brum. E em relação à forma da música, nós temos uma estrutura bem simples, né? 2 versos e um refrão, com a introdução, inclusive essa introdução repetida algumas vezes, e sempre quando ela é repetida nós temos pequenas novidades e também nos mesmos versos e refrões também, né? Então, devido a essas repetições, sempre com alguma situação diferenciada, nós vamos conhecer todo o arranjo para ficar bem claro para vocês. E, logo em seguida, vamos conhecer parte por parte da música. Então, vamos lá. Como
como você percebeu no vídeo, logo de cara nós tivemos ali uma introdução toda trabalhadinha, né? Então, antes de conhecer os acordes da música, vamos conhecer novamente essa introdução, agora de um jeito mais lentamente e com a tablatura. E uma outra dica importante também em relação a essa introdução é a utilização da palhetada alternada, né? Para você não errar o salto das cordas. Porque logo de cara você já tem um salto da sexta para a quarta corda, né? Ó. O segundo movimento também, né? Primeiramente, decore toda a frase, bem devagar, vai se acostumando com essa melodia, vai acelerando aos pouquinhos até você conseguir tocar no andamento original da música, né? Ó. Tudo bem? Em relação à harmonia, nós temos a tonalidade em Dó maior, onde nós temos poucos acordes presentes na canção, né? Então vamos conhecer esses acordes. A começar então pelo próprio Dó maior, Dó com nona, Fá maior, Fá com a sétima maior, onde você deve tocar a primeira corda, porque é aqui que está a sétima maior, né? A nota Mi. Logo em seguida, o Sol maior desse jeito e desse jeito, né? Então nós temos um Sol aberto, passando por cordas soltas, e o Dó fechado, vamos dizer assim, né? Porque a gente tem a presença de uma pestana, né? Aproveitando aqui esse lugar, nós temos Sol com sétima e quarta. Se você vê alguma cifra na ordem quarta e sétima, também é a mesma coisa, né? Nós temos Lá menor, feito desse jeito, Lá menor aberto e o Lá menor fechado na quinta casa. Tudo bem? Devido ao timbre do acorde, por isso que nós vamos precisar dos dois tipos de Lá menor. Nós temos Ré menor com sétima assim. Tem gente que gosta de fazer esse acorde com os dedos 1 e 2 aqui embaixo e o 3 em cima. É a mesma coisa, fique à vontade, tá? Ré menor e o próprio Ré menor fechado, quinta casa. E por último, uma inversão, Sol com baixo em Si. Tá legal? Agora vamos conversar um pouquinho sobre o ritmo da mão direita, né? Então nós temos ali, durante toda a execução da música, a presença de compasso composto, né? E cada compasso, obviamente, nós temos 6 pulsações, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por isso que a gente chama de compasso composto. E agora, jogando essa pulsação em cima do ritmo, vai ficar desse jeito, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo bem? Então, olha só. Vou fazer mais devagar para mostrar para vocês as acentuações, né? Porque no tempo 1 e no tempo 4, nós temos uma pequena acentuação. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E um outro segredinho em cima dessa levada, para ela ficar bem bonita e bem dinâmica e bem swingada, nós temos ali no tempo 1 e o tempo 4 apenas uma palhetada para baixo. Enquanto os outros tempos dentro desse compasso, você vai alternar a palhetada para baixo e para cima. Então, novamente, um pouquinho mais devagar para você perceber esse pequeno detalhe, né? Então, atenção na contagem para os tempos 1 e 4, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Não se esqueça que no tempo 6 você deve completar essa movimentação. E quando você tem o tempo 1 e o tempo 4, no tempo seguinte, você repete o mesmo lado da palheta, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perceberam? Toda vez que você for aprender um ritmo novo, de repente até um ritmo que você já conhece, só que colocando em outra música, é importante que você trabalhe as acentuações, né? Que são movimentos mais fortes em determinados lugares.
essas acentuações vão dar mais brilho e mais swing durante a sua levada, tudo bem? E em algumas situações nas nossas aulas, no quadro Como Tocar e também no Luau, que é um novo quadro que está aí ajudando muita gente com arranjos mais simplificados, muitas das vezes a gente percebe lá um amigo nosso pedindo lá, poxa, coloca lá a presença das setinhas no vídeo para facilitar a compreensão das levadas, né? Então, vamos lá, uma pequena explicação, o porquê da gente não colocar essas setinhas, né? Eu já dou aula basicamente há mais ou menos uns 20 anos e eu percebo, já utilizei a situação das setinhas, mas as setinhas elas têm um perigo muito grande porque ela deixa o músico mais duro, né? Ou seja, você fica tocando igual um robô, porque você fixa o seu olhar naquela setinha para baixo, para cima, e você fica exatamente fazendo aquele movimento sem se preocupar com a interpretação. Então, em todas as nossas aulas, a gente procura fazer bem devagar para você não precisar utilizar essas setinhas, porque é um método de ensino ultrapassado, tudo bem? Então, não fiquem chateados com a gente, caso a gente não utilize as setinhas, tudo bem? O importante é você compreender os tempos forte e fraco dentro da levada. Por isso que a gente coloca sempre em prática a contagem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No tempo 1, paletada para baixo e para cima. Porque desse jeito você visualiza muito melhor a situação rítmica, deixando você, obviamente, mais musical e mais profissional, tudo bem? Agora, voltando para a nossa música da aula, em relação a essa levada, nesse primeiro verso e no segundo verso, sem mistério nenhum, né? Em alguns acordes nós temos a presença de 2 compassos inteiros e outros acordes apenas o compasso. Então, apenas executando sem a gravação, o iniciozinho do primeiro verso, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Troquei. Mesma coisa. 2 compassos, né? Atenção. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Um compasso apenas, né? Para cada acorde. Agora é interessante, sempre quando você puder aproveitar os dedos de um acorde para o outro, aqui por exemplo, ó. Eu apenas movimentei o dedo 4 e 2, tá vendo? Isso dá mais sustentação durante a execução do acorde, né? Evitem de fazer isso aqui, ó. Desmontar o acorde todinho para poder fazer essa movimentação. Você acaba cortando a continuidade de um acorde para o outro, né? E você não levantando a mão inteira e apenas trocando os dedinhos necessários, você dá essa continuidade que para o violão fica muito legal, né? Ó. Bem? E no segundo verso, lá no último acorde, que é um Fá maior, né? Você está vindo na sequência do Sol, e depois você cai para o Fá, né? E nesse Fá, apenas uma arpejada, contando um compasso de 6 pulsos. Então, voltando ao acorde anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E você entra no refrão, tudo bem? Então, mais uma vez, vou executar apenas a introdução e esses 2 primeiros versos para você relembrar algum detalhe e para a gente continuar.